Sejam bem-vindos ao mais um Núcleo Call. Hoje nós temos como convidado o meu xará, Marcelo Guterman, contemporâneo de mercado financeiro. Vamos fazer conta aí de quantos anos já estamos na luta, para não passar recibo aí da nossa idade. O meu xará, ele é engenheiro de produção pela Poli, CFA, mestre em Economia e Finanças pelo INSPER, tem uma atuação aí ao longo de 30 anos no mercado financeiro, trabalhou em vários bancos internacionais e hoje ele é especialista em investimento da Western Asset, uma gestora global que administra aproximadamente 500 milhões de dólares aqui no Brasil, a maior gestora independente. Seja bem-vindo, Marcelo, obrigado aí por fazer parte desse nosso Núcleo Call. Vamos falar um pouco aí sobre o cenário de renda fixa, a trajetória e as perspectivas. Eu que agradeço aí pelo convite da Nucleopar, seu convite, e estamos aí para esclarecer aí o teu público. Bom, antes disso, até para apresentar suas credenciais, eu queria que você falasse um pouquinho mais da Western Asset, essa gestora aí que nós temos o privilégio de distribuir dentre os produtos que distribuímos para os nossos clientes. Muito bom. A Western é uma empresa global, como você disse, né, de investimentos, com 9 escritórios espalhados pelo mundo. São escritórios integrados, né, para você ter uma ideia, os gestores, ou qualquer um, né, pode falar com qualquer escritório digitando só os 4 números do ramal, né? Não precisa nem digitar o 0 da Embratel. E tem, de fato, uma integração muito grande. Eu diria que esse é um grande diferencial, justamente no mundo globalizado, em que você precisa ter informações praticamente em tempo real do que está acontecendo em todo lugar. É uma vantagem competitiva importante para que a gente possa fazer nossos cenários e fazer as nossas estratégias. Como você disse, a gente administra algo como 480 bilhões de dólares, é uma das, no mundo inteiro, né, uma das maiores gestoras do mundo, e no Brasil nós somos a maior gestora independente, ou seja, aquela que não está ligada a banco nenhum. É uma gestora que só ganha dinheiro fazendo gestão de fundos de investimento. A gente não tem cartão de crédito, não tem empréstimo, não tem nada disso. É só fundo de investimento. Então, se os nossos fundos não forem bem, nós não temos mais nada para oferecer, né? Então, Não tem plano B. não tem o que fazer. Então, a eficiência, mais do que uma vocação, é quase que uma sobrevivência, né? Exatamente, temos que ser eficientes para sobreviver. E administramos aqui quase 50 bilhões de reais no Brasil, em fundos dos mais diversos tipos, né? Desde os fundos DI até os fundos alternativos de multimercados, e um diferencial também são os nossos fundos de investimento no exterior. Como nós fazemos parte de um grupo maior, né? A Western faz parte de um grupo maior, nós distribuímos no Brasil também estratégias que não são da Western especificamente, são de coligadas que têm muitas alternativas de investimento interessantes e que podem ser importantes nesse momento, inclusive para diversificação internacional. Então é isso. Muito legal. Bom, as credenciais aí mais do que qualificam para esse bate-papo que a gente vai ter agora. Bom, eu sempre costumo dizer, e nós temos feito aí uma rodada de conversas, né? Que tem como finalidade fornecer para as pessoas um entendimento maior, né, desse cenário que nós estamos vivendo, bastante inédito e bastante desafiador. Historicamente, né, o Brasil sempre teve uma inflação alta e, por conta disso, uma taxa de juros muito alta. Hoje, diferente disso, nós estamos na mínima histórica da taxa Selic. Eu queria aí que você traçasse para a gente um breve histórico, né, de como é que a gente chegou nessa mínima histórica, para que aí, num segundo momento, a gente possa falar das perspectivas da renda fixa no Brasil. Perfeito, Marcelo. Eu acho que isso é bem pertinente, porque isso vai nos dar, inclusive, uma noção de da onde a gente tem que caminhar daqui para frente. Quer dizer, quem não aprende com a história, né, acaba condenado a repetir os mesmos erros. E é importante entender como é que a gente chegou numa Selic de 2% num país como o Brasil, né, que não é, dizem que não é um país sério, mas a gente está com uma taxa de juros de país sério. Da onde saiu essa taxa de juros? Isso é importante entender, inclusive para que a gente consiga manter isso no futuro. Tudo começa no Plano Real, quer dizer, o Plano Real foi aquela coisa seminal no Brasil, uma mudança significativa, não especificamente pelo controle da inflação, mas por uma mudança radical no trato das contas públicas.
né? Quer dizer, no momento em que você elimina a inflação inercial, você desnuda as contas públicas, e a gente descobre que, na verdade, o que mantinha aquela inflação alta daquele jeito era um déficit público gigantesco, que era financiado das mais diversas formas, desde buraco no orçamento, passando por bancos públicos, estatais, enfim, os estados, né, fazendo as suas próprias dívidas e tudo mais. Isso, quando você acaba com essa hiperinflação, isso vem à tona. Então, no primeiro momento, a forma como você combateu isso foi, primeiro, aumentando carga tributária, né, para você fechar a conta, e segundo, aumentando a taxa de juros. Quer dizer, pela primeira vez, nós tivemos uma taxa de juros real positiva. Porque como é que você combate o déficit público? Você combate o déficit público de duas maneiras. Ou você paga a conta, ou você tem inflação. E a inflação ela tem que ser maior do que a taxa de juros da sua dívida. Você tem que ter um custo da sua dívida real negativa, porque aí você controla a sua dívida ao longo do tempo, é a inflação. Então, a gente nunca teve uma taxa de juros real positiva, porque a inflação sempre andava na frente. Com o advento do Plano Real, a taxa de juros foi para a lua, que foi justamente para você fazer esse controle da inflação. Muito bem. Passa o tempo, a gente passa pela questão do câmbio fixo durante alguns anos, tal, não se sustenta, né? Em 99 a gente abandona o câmbio fixo, que era uma âncora para a inflação. E aí tem início, isso há 20 anos, mais de 20 anos, o chamado tripé da política macroeconômica. Câmbio flutuante, metas de inflação e disciplina fiscal. A disciplina fiscal ela foi traduzida na política de superávites primários. Então, a partir do ano 2000, a partir de 99, mas principalmente a partir do ano 2000, com o advento da lei de responsabilidade fiscal, você começa a fazer superávites primários. Esses superávites primários eles vão durar do ano 2000 até o ano de 2014. Então, nós temos 15 anos. Diga, Marcelo. Deixa eu só fazer uma observação aqui, né? Só para a gente criar um parênteses aqui. O superávit primário, na verdade, é o governo ser capaz de arrecadar mais do que gasta, isso antes de pagar o serviço da sua dívida, é isso? Correto. Exatamente. Okay. É a forma do governo ter como... Se ele não gera superávit primário, ele não consegue pagar a dívida. A dívida sempre vai crescendo. Seria mais ou menos como se a gente traduzisse isso por orçamento doméstico, eu recebo meu salário, pago as minhas contas e tem que sobrar um dinheirinho ali para eu ir abatendo a minha dívida. Exatamente, é isso aí. Então o Brasil, a partir de 99, passa a ter uma política, faz parte do tripé, né? Passa a ter uma política de geração de superávites primários. Isso foi relativamente fácil, isso durou até 2014, foram 15 anos. E é interessante que é uma regra que não estava escrita em lugar nenhum. Foi uma decisão de política pública que foi sustentada na base da confiança. Quer dizer, o mercado passou a confiar, à medida que o tempo foi passando, né? Passou a confiar de que o governo iria gerar esses superávites primários e iria controlar sua dívida pública. Mas isso não está em lei nenhuma, não tem lugar nenhum. Foi confiança. Muito bem. Durante a primeira década do século, isso foi relativamente fácil. Por quê? Porque, apesar do crescimento das despesas, as receitas cresceram mais ainda do que as despesas. Porque o mundo estava crescendo, a China crescia a 2 dígitos, levava os mercados emergentes juntos, e as nossas receitas cresciam. Encontramos o pré-sal, mesmo a grande crise financeira de 2008 não foi capaz de interromper totalmente essa tendência. Então, as despesas cresceram algo como 5% ao ano real durante a primeira década do século e as receitas cresceram a 5,5%. Então, você conseguia gerar superávites primários porque as receitas cresciam mais do que as despesas, mesmo as despesas crescendo muito. Aí, na virada da década,
né, começou a ter uma desaceleração. Você ainda teve um último suspiro, né, com os incentivos que foram dados depois da grande crise financeira, a China ainda crescendo a 2 dígitos, tal, mas chegou ali 2012, 2013, crise na Europa, né, se a gente se lembra. Esse crescimento foi caindo, crescimento global, e o crescimento brasileiro também foi caindo, junto. E aí é que está a armadilha, porque as despesas não decresceram. As despesas continuaram crescendo no mesmo ritmo. Até houve um esforço de controle, as despesas até crescendo num ritmo menor, mas as receitas despencaram. Foi quando, em 2014, nós geramos pela primeira vez um déficit primário. Só que esse déficit primário, ele foi escondido debaixo do tapete através das tais pedaladas fiscais, que serviram como base para o impeachment. Isso se descobriu depois. A gente achava que tinha um superávit primário, não tinha. Em 2015, não tinha mais tapete para esconder o déficit primário, né? Já tinha... Acabou a contabilidade criativa. Pois é, exatamente. E você consegue esconder um pouquinho, mas quando a coisa aumenta, você não tem aonde esconder mais, né? Você não tem mais... haja criatividade. Em 2015, houve a grande virada. Vamos lembrar que em 2015, a Dilma ganhou a eleição, a primeira coisa que ela fez foi chamar o Levi, né, o chamado Joaquim Levi, Mãos de Tesoura, né, que ela foi secretária do Tesouro do Lula, no primeiro mandato, e ele, então, foi chamado para ser ministro da Fazenda para tentar dar um jeito na coisa. Em agosto de 2015, pela primeira vez na história do regime de metas de inflação, o governo manda um orçamento com déficit primário. Foi aí que foi contra a vontade do Levi, o Levi pede o chapéu. Um mês depois, a S&P corta o rating brasileiro para junk bond, né? Porque foi uma quebra do regime fiscal. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque esses 15 anos de superávit primário permitiram que a taxa de juros caísse ao longo do tempo. Às vezes a gente pensa que a taxa de juros é a vontade do governo, a vontade do Banco Central. Não, quem determina a taxa de juros é quem vai financiar a sua dívida. Então, se você depende de um financiador, quem vai determinar a taxa de juros é esse financiador, não é você, não é o devedor. No curto prazo, o Banco Central pode determinar a taxa de juros, a gente viu lá o Tombini tentando determinar a taxa de juros, mas no final a coisa estoura, tanto que a inflação foi a 10%, 11%. Né? Porque estoura. A famosa canetada que tentaram derrubar a taxa de juros e o resultado foi o aumento da inflação. Né? Foi um aumento da inflação. Então não tem mágica. Quer dizer, no final do dia, quem determina preço de dinheiro é o mercado, não é o governo. O governo tem alguma margem de manobra no curto prazo, mas a tendência de longo prazo quem determina é o mercado. Muito bem. Quando você tem essa quebra de regime fiscal, né, se acabou o superávit primário, nós ficamos, como diz o outro, com a brocha na mão. Assim, e aí? Não tem mais a âncora do superávit primário, o que eu tenho no lugar? Foi aí que veio, e aí as taxas de juros subiram, né? A gente lembra na época, né? Chegaram até 14,5% e tal. Aí veio o governo Temer, a primeira providência que ele toma, qual que é? Substituir a âncora fiscal. Foi aí que veio o teto de gastos. Então, qual é a filosofia? Uma medida muito importante, né? Porque naquele momento a nossa relação de dívida PIB ela era explosiva e o teto dos gastos foi uma sinalização importante para o mercado nesse sentido. Né? Foi aquela credibilidade que o superávit primário, a série de superávites primários havia conquistado e que foi perdida a partir de 2015. Né? Então, esse é a mágica, digamos assim, que permitiu a queda das taxas de juros a partir de então. Porque os agentes econômicos passaram a acreditar, porque inclusive é uma PEC, né? Ela está inscrita na Constituição. É diferente do superávit primário. Por isso que eu chamei a atenção. O superávit primário não está escrito em lugar nenhum. Ele só foi conquistando a confiança do investidor porque foi uma política recorrente em 15 anos.
Quando chega o teto de gastos, não adianta você falar que vai respeitar um teto de gastos, precisa escrever isso. E foi inscrito na Constituição. Então, não é fácil você furar o teto de gastos. Você precisa ir contra uma emenda constitucional, não é nenhuma lei, né? Está na Carta Maior. Não é algo que se mude com uma maioria de ocasião, né? Exatamente. Então não é, quer dizer, o Temer fez um trabalho muito bem feito nesse sentido. Houve muita crítica na época porque diziam, você precisa primeiro passar a reforma da Previdência para criar as condições para que o teto de gastos funcione. Eu já achava ao contrário, falava, não, você põe lá o teto de gastos, compra lá o terno apertado e depois você faz o regime para caber no terno, né? Perfeita analogia. É isso aí. Então, não, eu vou comprar o terno apertado quando eu fizer regime. Você não vai fazer regime nunca, né? Então, toda essa discussão deste momento é justamente porque a gente não quer fazer regime. E o terno está apertando. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Está estourando um botão aqui, aí começa a vir aquelas histórias e tal. Bom, então, para contar a história da onde a gente... Por que a gente chegou em 2%? Na verdade, a gente chegou em 4,5%. Esse 2%, ele é artificial, porque ele é devido à Covid. Não fosse a Covid, nós estaríamos hoje com uma taxa de juros de 4,5%. Eu diria que essa é a taxa de juros neutra da economia hoje no país. Né? Na hora que normalizar essa questão toda da pandemia e tudo mais, a economia estiver se recuperando, que vai demorar, o Banco Central ele vai subir a taxa de juros para 4,5%, 5%. Essa é uma taxa de juros normal no país. Para uma inflação de 3%, taxa de juros real de 2% mais ou menos, é isso. Né? Eventualmente, eu quero apertar a política monetária, essa inflação está subindo, eu vou para 6%, vou para 7%. Mas essa é a nova taxa de juros no Brasil. 2% não é. 2% está bem abaixo na nossa visão. Ela é muito excepcional. Por conta dessa brutal desaceleração econômica, dessa queda generalizada, esse dinheiro de helicóptero que foi jogado ao redor do mundo, né? E nós temos essa... Eu queria, antes da gente avançar um pouco mais para a segunda metade do nosso bate-papo, e que nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão das perspectivas para o mercado de renda fixa, né? Eu queria que você, especialista que é no tema, nos falasse um pouco sobre esse fenômeno que nós vimos, que ele é um fenômeno relativamente raro, mas pelo menos depois da greve dos caminhoneiros já não era para ser visto tão raramente assim, que é você ver vários tipos de renda fixa com rentabilidade negativa. Nós, falando aqui um pouco da minha experiência, do meu lado do balcão, durante a pandemia nós tivemos uma grata surpresa, que foi um aumento bastante significativo de abertura de contas, por conta de um público que vinha dos bancos sem ter tido o devido atendimento, que não entendiam muito bem o que havia acontecido com a sua aplicação de renda fixa, que tinha rendido negativo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse fenômeno, que a gente experimentou um pouco dele lá na greve dos caminhoneiros, mas com muito mais intensidade agora na pandemia. Pois bem-vindo ao mundo dos investimentos desenvolvidos. Isso é absolutamente comum nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. A rentabilidade negativa de renda fixa, ela veio para ficar. Por quê? Porque na medida em que você tem títulos pré-fixados e a taxa de juros é baixa, né, quer dizer, a combinação dessas duas coisas, faz com que qualquer aumento, mesmo que não seja muito grande, mas dependendo Primeiro, deixa eu até dar um passo atrás, até para explicar por que acontece, né, a rentabilidade negativa. Quer dizer, quando você compra um título pré-fixado, a única certeza que você tem, se o emissor não quebrar, né, é que você vai receber um certo dinheiro lá na frente. Pré-fixado, quer dizer, você sabe quanto você vai receber no vencimento. Ora, se você sabe quanto vai receber no vencimento em dinheiro, hoje você não sabe. Se você for vender no mercado o teu título, você não necessariamente vai receber uma parte daquele dinheiro. Depende da taxa de juros hoje. Então, o teu valor hoje
é a taxa, é o valor lá na frente descontado por essa taxa de juros de hoje. Então, se a taxa de juros sobe, o preço atual, o valor presente, ele cai. Isso é matemática básica e isso funciona em qualquer lugar do mundo, é assim. Por que a gente está sentindo maquiava um pouco isso aqui, né? a inflação e o nível de taxa de juros, né? Porque se você tem um título prefixado que estava rendendo 21 e sobe para 22, você até tem uma rentabilidade um pouco menor do que o CDI, você perdia do CDI, mas negativa não. Porque você tinha um caminhão, quer dizer, 20% ainda te compensava, levava muito desaforo. Hoje a 2, mesmo a 4 ou a 5, se vai de 5 para 5,5, o teu título, se ele vence daqui a 3, 4 anos, vai te dar rentabilidade negativa. Né? Isso também a gente pode associar se houver uma mudança da percepção de risco, né? Eu acho que foi um pouco o que aconteceu na pandemia, né? Um aumento de incerteza sobre a capacidade do governo e das empresas de, no futuro, dada aquela incerteza da pandemia, honrarem seus compromissos. Isso também influenciou, né? Isso na verdade, o que eu falei aqui foi a matemática da coisa. Por que a taxa de juros sobe e aí o preço cai? Justamente por esses motivos que você aponta. Pode ser aumento do risco país, né? Quer dizer, existe uma percepção de que está aumentando o risco do governo, sei lá, não pagar a dívida. Acho que isso é muito radical, mas enfim, o risco de maneira geral percebido. Ou o emissor, né, no caso de um título privado, o emissor não pagar a sua dívida. Ou mesmo que o Banco Central vai subir a taxa de juros. Não precisa ser risco de inadimplência. Se há a percepção de que o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros no futuro, o título prefixado já embute isso, já embute essa expectativa. O mercado, o mercado funciona na base de expectativas. Isso vale para renda fixa, isso vale para ações, isso vale para qualquer ativo. Você embute a expectativa futura no preço de hoje. Se o mercado começar a achar que o Banco Central vai subir a taxa de juros, os títulos começam a negociar hoje com uma taxa de juros mais alta. E aí o seu título prefixado perde valor. Entendi. Bom, acho que agora a gente fez aí uma belíssima, né, timeline do que tem sido aí a taxa Selic desde a sua criação, que chegou até esses 2%. Durante muito tempo, se ouviu dizer, né, era uma máxima do mercado, que ninguém batia o CDI, né, na curva do tempo, né? E nós mudamos aí para um discurso radical de dizer que o CDI acabou, né? Eu tenho uma sensação que, de fato, o mercado de renda fixa, como conhecemos até então, como você bem disse agora, né, bem-vindo ao mundo real da renda fixa, ele mudou, né? Mas a contrapartida também é que eu acho que não é nenhum desses dois extremos. Eu queria, há pouco tempo aí a gente viu uma curva de 10 anos tão achatada que era até inacreditável, né, para quem tem mais tempo de mercado como a gente. E essa curva ela já começa a se inclinar novamente com alguma coisa que soa mais razoável, mais aderente à realidade, essa percepção, mesmo que às vezes empírica que a gente tem. Eu queria que você falasse agora, a gente pudesse avançar um pouco mais, falando sobre as perspectivas que a gente tem para o mercado de renda fixa, não só no que diz respeito à taxa Selic, à rolagem da dívida do governo, mas como é que esse mercado vai funcionar a partir de agora, né? Qual é a tendência? O mercado de emissões privadas, ele tende a crescer, ele vai se tornar mais seletivo? Como é que vão ser as novas emissões, né? Durante esse processo de queda de juros, muitas emissões que foram atreladas ao CDI perderam valor de mercado, porque uma coisa é você ter 120 de CDI com uma taxa 10 e outra coisa é 120 com uma taxa 5, né? Queria que você falasse um pouco aí dessas perspectivas para o mercado de renda fixa. Eu queria só tomar, assim, tem que ter uma premissa básica nisso tudo que eu vou falar daqui ao longo dessa resposta. É que nós vamos manter algum mecanismo de disciplina fiscal. Porque se isso não for verdade, tudo que eu falar aqui não vai valer. Nós vamos voltar para um mundo eu diria até, eu não vou dizer pré-real, mas pré-anos 2000. Nós vamos voltar ali para a década de 90, com taxas muito mais altas. Aí é a festa. Tudo é assim, essa coisa da saudade do 1% ao mês, né?
de Selic, de CDI, o pessoal vai matar a saudade, vai voltar lá, entendeu? Então, assim, tudo que eu vou falar aqui tem essa premissa. Mas me diga uma coisa, abrindo um parênteses aí nessa premissa importante que você nos coloca. Você vê isso como um cenário, a meu ver, não parece ser esse o cenário provável, mas também está longe de ser um cenário impossível, né? Mas você, qual é a sensação que você tem se você tivesse que quantificar? Olha eu aí, né? Nós que somos do mundo de exatas, já querendo percentuais. Se a gente tivesse que estabelecer cenários daqui para frente, e a gente considerando que o cenário provável é que a realidade siga nos batendo a cara e que a gente deva se render a ela, né? Qual seria o percentual que você vê da gente caminhar para um cenário improvável de avançar numa irresponsabilidade fiscal? Vamos lá. O ponto aqui, sem dúvida, da probabilidade é sempre uma coisa muito tricky, né? Você não tem exatamente a noção de quanto é. Mas o cenário de não disciplina fiscal, ele deixou de ser o que a gente chama no mercado de cenário de cauda. O que é o cenário de cauda? Sei lá, 2, 3 desvios padrão lá atrás, quer dizer, o negócio 0,000%. Isso já foi no passado. Queda de meteoro, tipo Covid. Apareceu uma pandemia que vai parar o mundo. Esse é um cenário de cauda. Acontece, né? Mas é difícil. Muito bem. Deixou de ser. Deixou de ser por quê? Porque o que a gente tem visto nesse governo é uma certa paralisia em torno do que tem que ser feito para manter a disciplina fiscal. Né? A gente sabe que a disciplina fiscal, o teto de gastos, ele é difícil de você obedecer, desculpa, é difícil de você tirar, mas é difícil de você obedecer também. Né? Quer dizer, tem as duas coisas. Então, a gente vê muita bateção de cabeça, muito balão de ensaio, muito ruído, né, criando calor, mas de fato você não vê uma solução para o fato de que as despesas estão crescendo e o teto de gastos não. Né? Então, você vai precisar resolver isso mais cedo ou mais tarde. Tendo dito isso, nos parece hoje que a maior probabilidade ainda é de manutenção do teto de gastos. Por quê? Porque o mercado vai reagir. Quer dizer, hoje o mercado é muito transparente, é diferente, sei lá, 30 anos atrás, quando você não tinha esse tipo de reação dos mercados, o máximo que você tinha era o câmbio paralelo, né, o câmbio negro. Aliás, esses dias tivemos um pequeno aperitivo disso, né? Pois é, o câmbio, mas aí é o câmbio flutuante, né? Então você já tem, né, termômetros, os termômetros estão aí, né? O mercado está funcionando. Então, isso dá uma sensação de urgência para os agentes políticos. Essa é uma boa e uma má notícia, né? Porque a boa notícia é que os agentes políticos acabam reagindo a isso. Tanto que eles abandonaram essa ideia dos precatórios porque o mercado reagiu muito mal, né? Só que a má notícia aqui é que o mercado reage, né? Então você perde dinheiro no primeiro momento, para depois, eventualmente, recuperar quando, né, os agentes políticos vão na direção correta. Então, por isso, o nosso cenário é um cenário positivo, porque você tem digamos assim, constraints, né, que a gente chama, né, quer dizer, você tem o mercado acaba levando para uma determinada direção, porque é o financiador final da dívida, mas ao mesmo tempo muito volátil, porque você tem esses balões de ensaio, você tem idas e vindas e tudo mais. Então, para resumir, nosso cenário base continua sendo de disciplina fiscal. Não é o teto de gastos, é outra coisa, tem que ser outra coisa crível, né? Não pode ser alguma coisa incrível, tá certo? Tem que ser alguma coisa que o mercado acredite que vai acontecer. Não adianta eu prometer, não, me dá aqui licença para gastar, que daqui a pouco eu vou fazer a reforma. Não funciona, né? Então tem que ser alguma coisa crível. E isso vai acabar acontecendo com o tempo, né? Só que a gente vai ter muita volatilidade até lá. Então precisa ter quase fé nesse cenário. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pois só não. fazer um parênteses. Tá muito do que você disse agora, né, desse respeito, né, dessa responsabilidade fiscal, está ligado a reformas
especialmente administrativa, que o país precisa enfrentar. Fazendo um parênteses aqui nessa sua resposta, o quanto que vocês entendem ser factível essa reforma acontecer, em que medida, o quanto de fato ela vai impactar nas contas públicas, de tal forma a nos levar ou não, ou se nos levar em que medida para um cenário de maior responsabilidade fiscal. A administrativa seria uma boa pauta para o ano que vem. Não é um ano de eleição, né? E, enfim, há tempo para discutir. Eu acho que o Congresso vai ter um papel nisso. É importante ver quem vai ser o líder o speaker da Câmara, né? O presidente da Câmara, no ano que vem, né? Qual vai ser a pauta dele. O Maia insistiu muito no envio da reforma da reforma administrativa, né? Então ele era um patrocinador. Não sei quem vai sucedê-lo. Se efetivamente você tiver alguém apoiando a reforma administrativa no Congresso, ajuda bastante, né? Porque o que o Bolsonaro quer é alguém para dividir a conta. Precisa ter, todo mundo dar as mãos e falar, olha, vamos precisar fazer, não vai ter jeito, para segurar as pontas, né? Quer dizer, se essa nova aliança com o Centrão não servir para isso, a gente fica se perguntando, vai servir para quê, né? Então, acho que tem uma chance, tem uma boa chance disso, na medida em que for passando o ano de 2021 e ficar claro, né, que em 2022 o teto de gastos já explode, ou fica perto de explodir num ano de eleição, acho que o Bolsonaro vai entender que ele vai precisar fazer, né? Então, acho que a chance não é baixa, não. Então, quer dizer, é um cenário razoável apostar que a gente vai avançar em responsabilidade fiscal, o que, em alguma medida, vai dar uma sustentabilidade a essa trajetória ao longo do tempo declinante da taxa. Vamos lá. Sim, me parece que esse nível de taxa, não esse nível de 2%, como a gente disse no começo, né? Nos parece que um nível neutro de taxa de juros. O patamar menos selvagem do que a nossa história. Do que esses 2%. Não, veja, isso não é uma característica só brasileira. Quer dizer, quando a gente vê taxa de juros negativas no mundo e zero nos Estados Unidos, isso não é uma taxa de juros normal. Em lugar nenhum do mundo, o mundo inteiro está com taxa de juros muito baixas, né? Então, não é uma característica só brasileira. Quando voltar ao normal, ela deve voltar para alguma coisa próxima de 5%. Né? 5, considerando aí uma inflação de 3%. Então, esse seria, digamos assim, uma taxa de juros neutra para a economia brasileira. Estamos distantes, portanto, de uma taxa de juros de 2 dígitos. Se conseguirmos manter a disciplina fiscal, taxas de juros de 2 dígitos fazem parte do passado, inclusive porque a taxa de juros baixa é o novo normal do mundo. Inflação baixa e taxa de juros baixa, né? Então, nós vamos estar seguindo o resto do mundo. Bom, eu quero agradecer você por esse nosso bate-papo. Foi um conteúdo muito interessante. Cada dia mais as pessoas se sentem fascinadas aí pela renda fixa, né? Que parecia algo tão simples no passado, maquiada pela inflação, mas que foi revelando novas nuances na medida em que a inflação foi caindo e que a gente veio se deparar com um cenário imprevisível que foi esse da pandemia, uma redução brutal aí de nível de atividade econômica e de um aumento até de temerosidade da capacidade dos emissores de fazerem jus aos compromissos que assumiram. Então, ter tido essa oportunidade de conversar com você foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que quem acompanhar esse conteúdo aqui, ao final vai estar sabendo e entendendo muito melhor o mercado de renda fixa. Eu quero agradecer você por essa passagem por aqui e tenho a certeza que essa é a primeira de muitas vezes que eu pretendo te alugar. Sempre um prazer aí estar contigo, Marcelo, e conte conosco.